Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre o cenário e a importância dos esportes paralímpicos em Roraima. Nesta edição do Entrevistas DPE, nós recebemos Vinícius Denardim. Ele é doutor em esporte paralímpico e responsável pelo Centro de Referência Paralímpico de Roraima. Às vésperas dos Jogos Paralímpicos de Paris, ele comenta sobre a importância da prática esportiva para as pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo, professor Vinícius, ao Entrevistas DPE. Olá, obrigado, equipe Entrevistas DPE. Sempre um prazer, sempre um privilégio estar aqui e falar sobre o esporte para pessoas com deficiência. Às vésperas dos Jogos Paralímpicos, é importante que a sociedade tenha cada vez mais atenção sobre essa temática que tem crescido não só no estado de Roraima, no Brasil como um todo. Entender o porquê que o Brasil é considerado uma potência paralímpica e qual que é o papel do nosso estado, qual o papel de Roraima nesse crescimento da nossa nação. Então a gente precisa pensar em ampliar as ações esportivas para pessoas com deficiência, fazer com que a informação chegue a mais pessoas com deficiências e que elas possam ser beneficiadas através do esporte para pessoas com deficiência. Muito bom. Professor, como surgiu aí o seu interesse pelo esporte paralímpico e como foi aí a sua trajetória até se tornar responsável pelo Centro de Referência Paralímpico de Roraima? Exato. Bom, a minha trajetória dentro do esporte paralímpico, ela começa antes da minha graduação. Antes de eu ingressar no curso de Educação Física, eu já, no ensino médio, eu sempre fui uma pessoa que praticava muito esporte na escola, participava dos times de futebol, futsal, atletismo, handball, voleibol, participava de todos, E eu recordo que eu tinha um colega e ele estava numa cadeira de rodas. E eu via todos os meus colegas praticarem um esporte e eu não conseguia ver ele praticar esporte. E aquilo me angustiava muito, aquilo me deixou muito, muito triste por muito tempo. Obviamente, depois eu fui conhecer o que era uma lesão medular, as limitações de uma pessoa com deficiência, Mas eu sabia que naquele momento eu queria mudar a realidade daquela pessoa, eu queria tentar trazer, ainda não, era anos 2000, eu acho que nós não tínhamos ainda uma internet a informação não era tão veloz como é hoje, Então eu não tinha conhecimento sobre o esporte paralímpico, mas eu sabia que eu queria ajudar ele de alguma forma, porque eu queria ver ele praticando esporte, como eu praticava, como me fez bem, como me desenvolveu, eu também gostaria que ele vivenciasse tudo isso, E a minha ideia inicial eu pensei na fisioterapia. Morava no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santiago, e eu queria fazer fisioterapia na Universidade Federal de Santa Maria. Sabia que era um vestibular muito difícil, E eu sabia que eu também não estava preparado para esse vestibular, porque eu não tinha estudado tanto. E aí eu fui procurar um vestibular, fiz o vestibular para Educação Física. Passei, ingressei no curso de Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria e no primeiro semestre da graduação, eu conheci um projeto de extensão que atendia crianças e jovens com deficiência na piscina. O programa Piscina Alegre, lá do NAEFA, lá de Santa Maria. Foi paixão à primeira vista. Lá eu passei meus 4 anos da universidade imerso em todos os programas e ações esportivas para pessoas com deficiência que a universidade oferecia. Tive bolsa de extensão, tive bolsa de pesquisa, tive bolsa de ensino e construí a minha graduação em cima do trabalho com a pessoa com deficiência. É difícil pensar, mas é apaixonante falar sobre... Nossa, que lindo é ver você, professor, falando deles com tanto amor. Isso se emociona. Eu, como mãe atípica, eu fico maravilhada em ver pessoas como o senhor com essa atitude, com esse amor tão lindo aí, a empatia, o amor ao próximo. Isso é muito importante, isso é muito lindo. E eu peço a Deus assim por mais pessoas no mundo assim que nem o senhor. Ele fala com tanto amor, o professor nesse momento está emocionado. Nossa, é lindo de se ver, professor, o amor com que você fala deles.
com essa propriedade. Nossa, que lindo! Eu fico orgulhosa de pessoas como você. E fala pra gente aí, qual é a importância dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 para as pessoas com deficiência que praticam esportes, especificamente em Roraima? Peço desculpas. Tudo bem, bom, que lindo. Então, ali na graduação, eu fui fazer um mestrado, só complementando. Fui fazer um mestrado, fiz um mestrado em Portugal e depois retornei ao Brasil, fiz o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre trabalhando com pessoas com deficiência, né? O doutorado foi mais focado no desenvolvimento de atletas paralímpicos brasileiros, né? Acompanhando a carreira dos nossos atletas, tentando compreender quais eram os suportes necessários para que uma pessoa com deficiência chegue no alto rendimento, não só chegar no alto rendimento, mas também se manter no alto rendimento e conseguir estar no topo das modalidades a qual estão inseridas, né? Então, essa foi a trajetória. E aí, acabei, em 2011, eu vim para Roraima, passei no concurso da Universidade Estadual de Roraima, onde estou até hoje, e comecei a implementar alguns projetos de extensão, de pesquisa, até que em 2019, nós implementamos o Centro de Referência Paralímpico aqui no estado, né? Hoje nós temos 7 modalidades sendo desenvolvidas, temos em torno de 105 alunos com deficiência física, visual e intelectual nessas 7 modalidades, então a gente tem crescido ao longo do processo, né? E a gente sabe que a gente tem muito mais pessoas com deficiência para poder atingir, para poder ser inseridas nas nossas modalidades. Tem mais modalidades que a gente pode implementar no estado, a gente sabe disso, né? Mas também a gente necessita de suporte para que tudo aconteça, né? Então, é um trabalho que está começando no nosso estado. Roraima tem despontado aí no cenário nacional, competições escolares, competições adultas. A gente está crescendo e tenho certeza que em pouco tempo nós teremos até mesmo atletas do nosso estado fazendo parte das seleções principais paralímpicas, representando o estado em Parapan-Americanos e, quem sabe, em Jogos Paralímpicos futuros, né? Com certeza. Com um professor desse que se empenha tanto e dá tanto amor, dá tanto de si para esses meninos, nossa, tem tudo para ser um sucesso aí, porque tudo que é feito com amor, né? Então, qual é a importância dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 para as pessoas com deficiência que praticam esportes, né? Especialmente aqui em Roraima? Exato. Os Jogos, nós estamos falando do segundo maior evento esportivo do mundo, né? Os Jogos Paralímpicos, só perde dos Jogos Olímpicos. Para nós, os Jogos Olímpicos é uma celebração desse processo inclusivo da pessoa com deficiência, né? O quanto o esporte proporciona a visibilidade da pessoa com deficiência, o quanto o esporte tem um poder transformador na nossa sociedade, né? A gente sabe que todo mundo vai estar atento aos Jogos Paralímpicos, vai estar atento às potencialidades da pessoa com deficiência, né? E isso faz com que os valores paralímpicos, que são coragem, determinação, igualdade, inspiração, eles possam refletir nas pessoas com deficiência. A gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência que ainda desconhecem a prática esportiva, desconhecem o poder transformador que o esporte tem na sociedade, para eles mesmos, né? E quando nós temos uma celebração como é os Jogos, a gente tem consciência absoluta de que não só os resultados positivos, né, de cada nação, mas o resultado em conjunto dos Jogos pode transformar a nossa sociedade. Pode transformar a nossa sociedade num ambiente mais inclusivo, né, onde nós tenhamos pessoas com mais empatia, com mais respeito à deficiência, para que realmente nós podemos viver numa sociedade inclusiva, né? Hoje a gente mora numa cidade teoricamente pequena, uma capital ainda pequena, que é Boa Vista. Nós temos um potencial muito grande para ser uma das cidades mais inclusivas do país, né? Mas a gente sabe que, por conta disso, atrás disso, tem que vir uma sociedade com muito mais respeito, com muito mais empatia à pessoa com deficiência. Certeza. E o esporte tem esse poder transformador. Através do esporte, através do momento que a gente percebe uma pessoa com uma deficiência severa,
conquistando uma medalha de ouro no segundo maior jogo esportivo do mundo, a gente tem consciência que a população pode... Opa, esse rapaz com uma deficiência tão severa consegue atingir um patamar tão grande na prática esportiva, então ele pode ir para a escola, ele pode ir para a universidade, ele pode estar no mercado de trabalho, ele pode estar andando na rua, em qualquer lugar. Ele como tem qualquer seu pessoa. Potencial. Exato. Apesar aí das suas necessidades, né? Ele tem seu potencial. E ele é um grande exemplo, porque tem pessoas que são aí sua saúde mental intacta, seu corpo intacto, seus 2 braços, suas 2 pernas, não praticam nada, não fazem nada, reclamam muito da vida, enquanto essas pessoas que têm suas necessidades, suas deficiências, eles buscam se superar a cada dia. E quando isso acontece, o esporte, como você bem dizendo, ele mostra muito isso, o potencial que cada um tem. Basta terem oportunidade de mostrarem. E as pessoas, elas hoje em dia, elas precisam ter mais empatia nessa área, se colocar no lugar do outro. E se fosse o meu filho, e se fosse eu que estivesse ali, a gente olhar com outros olhos, conhecer para poder aceitar e respeitar. Exatamente, eu acho que você falou tudo. Porque sou mãe de um. Falei, é tão importante, antes de chegar lá no esporte, entender que o esporte é uma das principais ferramentas no processo de reabilitação da pessoa com deficiência. Mas antes de chegar lá, tem pessoa, né? Tem uma pessoa antes. Então, antes de chegar lá, tem todo esse processo inclusivo dentro da nossa sociedade. Para que o meu aluno possa chegar no meu local de treinamento, eu preciso ter uma boa acessibilidade do meu município, coisa que a gente não tem visto. Exatamente. Eu preciso ter aquela minha vaga que é através da legislação, uma necessidade que eu realmente preciso ser respeitada, o que nós não estamos vendo na nossa sociedade, né? A gente percebe que ainda falta um pouquinho de empatia da população sem deficiência para com a pessoa com deficiência. A partir do momento que a gente consegue, através do esporte, construir todo esse respaldo da importância, da potencialidade, da visibilidade da pessoa com deficiência, a gente tem certeza que a gente vai conseguir construir uma cidade inclusiva e poder melhorar a nossa sociedade. Com certeza. É um dia de cada vez aí, na soma das famílias, com as pessoas que abraçam essa causa, a gente vai vencendo aí pouco a pouco. Exato. E vamos falando aqui quais são as principais modalidades esportivas paralímpicas praticadas em Roraima. Opa, maravilha. Bom, já que nós estamos falando dos Jogos Paralímpicos, é lembrar que nos Jogos Paralímpicos nós temos 22 modalidades esportivas, tá? Para esses Jogos Paralímpicos foram mantidas as modalidades que foram realizadas em Tóquio 2021, né? A cada 4 anos nós temos em algumas edições alguma renovação de modalidades, né? Mas as principais modalidades que são praticadas no Brasil, dá para nós fazer uma ênfase que hoje o Brasil vai participar de 20 das 22 modalidades que tem oferecidas nos Jogos, né? Só não classificou em basquete em cadeira de rodas e rugby em cadeira de rodas. Dessas 20 modalidades, as que mais são praticadas aqui no nosso estado, nós começamos com atletismo e natação. São 2 modalidades que a gente chama de carro-chefe, porque são 2 modalidades que mais trouxeram medalhas para o Brasil em Jogos Paralímpicos. Só essas 2 modalidades são 373 medalhas que 275 medalhas que foram conquistadas por essas duas modalidades pelo Brasil, né? Das 373 ao total. Então, são as 2 modalidades que a gente mais desenvolve aqui, que a gente tem um grande número de alunos, né? São modalidades de fácil adaptação, que eu consigo incluir alunos com deficiência física, visual e intelectual em todas as provas, praticamente. Também nós temos aqui sendo desenvolvido o basquete cadeira de rodas, que é uma modalidade que é muito atrativa para as pessoas com deficiência física, por conta da cadeira de rodas esportiva. É uma cadeira de rodas totalmente diferente da cadeira de uso convencional, né? É uma cadeira que não possui freio, tem uma aerodinâmica diferente para que empregue mais velocidade, né? Ela tem as rodas mais para fora para que não vire, né? A gente assiste, eu acho interessante. Então, ela é realmente atrativa. Quando o aluno sai da cadeira de uso convencional e parte para uma cadeira esportiva, ele fica apaixonado.
velocidade, agilidade, todas as competências físicas que essa cadeira proporciona para ele durante a prática, né? Adaptada, né? Exato. Também temos tênis de mesa paralímpico, é uma modalidade que é muito forte no estado de Roraima, eu percebi isso. Nas escolas pratica-se muito tênis de mesa, né? E no tênis de mesa paralímpico não há nenhuma adaptação, né? A única adaptação é o saque dos cadeirantes durante a partida. O resto é basicamente todo igual. E aqui no tênis de mesa a gente consegue incluir alunos com deficiência física e intelectual. Uma das poucas modalidades que nós temos o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual. Também destaco o goalball. O goalball é uma modalidade específica para pessoas com deficiência visual. É a única modalidade esportiva criada para pessoas com deficiência. Essa modalidade não existe para pessoas sem deficiência. Então, é uma modalidade já antiga. Explica para a gente, professor, para quem não conhece o goalball. Perfeito, claro. O goalball ele é realizado numa quadra de voleibol. A baliza, o gol, são 2 equipes de 3 jogadores em cada lado, né? Defendendo o seu gol. O gol possui 9 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. Então, os atletas jogam com a mão, né? Uma bola que se assemelha a uma bola de basquete, mas dentro dessa bola tem guizos que fazem barulhos, o estímulo sonoro, né? E aí a pessoa com deficiência visual, ainda assim, ela joga vendada, né? Para que não consiga enxergar nada de resquício de iluminação. E somente se movimenta através da percepção tátil, né? Que é a mão no solo, né? Onde as fitas de demarcação dos espaços são sobressalientes, né? E através do estímulo sonoro que a bola proporciona, né? Então é uma modalidade muito legal de praticar, de vivenciar uma situação de deficiência, mas também de acompanhar na televisão, né? Inclusive o Brasil é medalhista paralímpica nessa modalidade nos últimos Jogos. Promete estar entre os primeiros aí, tanto no naipe feminino como no naipe masculino, agora nos Jogos de Paris em 2024. Nossa, deve ser emocionante assistindo o esforço deles, né? Aquela batalha ali para vencer. É muito legal. Bom, para quem tiver a oportunidade de acompanhar os Jogos Paralímpicos, é um convite, né? Para que vivencie, acompanhe, busque informações. É uma realidade um pouco diferente, talvez, mas aqui a gente consegue perceber bastante primeiro, as potencialidades da pessoa com deficiência. Isso eu acho que é o mais importante de nós enxergarmos, né? Depois a gente pode até ver a deficiência. O esporte ele traz isso, né? O esporte ele traz isso, é muito importante. E como a prática esportiva ela impacta aí na vida das pessoas com deficiências no nosso estado? Maravilha, isso é importantíssimo. Eu já falei aqui que o esporte é a principal ferramenta de reabilitação da pessoa com deficiência. Através do esporte é que a gente consegue trazer benefícios físicos, né? Que eu consigo trazer melhorias na agilidade, na velocidade, na força, aptidão cardiorrespiratória, né? Todas as componentes motoras e físicas da pessoa com deficiência. E quando eu falo em melhorias, eu não estou falando em alto rendimento. Está muito além do alto rendimento, porque antes da nossa pessoa com deficiência chegar no alto rendimento, ela precisa melhorar a sua condição de vida, né? E o esporte proporciona isso. Ele melhora questões relacionadas atividades do seu cotidiano, atividades de uso diário, que a gente chama, né? Ou seja, a transferência do meu aluno numa cadeira de rodas da sua cadeira para o chuveiro, para o vaso sanitário, para a sua cama, para tomar o seu café, para pegar seu ônibus, para pegar seu carro, para ir para qualquer lugar, né? Então o esporte proporciona essa melhoria nas atividades de vida diária dessa pessoa com deficiência, né? Também benefícios psicológicos. A gente sabe o quanto o esporte promove melhorias nas questões psíquicas da população, de qualquer população. Para a pessoa com deficiência não seria diferente, né? Redução dos sintomas de ansiedade, redução dos sintomas de depressão, que são sintomas muito comuns nas pessoas com deficiência, né? A redução do uso de fármaco, de remédios, né? Que são necessários para alguma das populações. A gente consegue perceber o quanto o esporte age na fisiologia do exercício dessa pessoa e
proporciona melhorias nesse sentido. E talvez eu acho que o mais importante e que a gente prioriza muito nas nossas ações do Centro de Referência são os benefícios sociais. O quanto o esporte tem proporcionado melhorias nas questões de sociabilidade dessa população. A gente sabe que é um grupo que está um pouco mais excluído por diferentes razões, né? Exclusão social por parte da sociedade, de amigos, de familiares e tudo mais, né? E a gente sabe o quanto o esporte tem melhorado essas questões. Hoje nós temos alunos que os principais motivos que eles nos buscam é a sociabilidade. É para encontrar o amigo, é para encontrar a amiga, é para se divertir. Tem suprido de alguma forma, né, essa carência. E isso é fantástico perceber isso. Perceber que talvez o meu aluno ali, talvez numa idade um pouco mais avançada, não seja tão novo, ele não está muito preocupado com o seu rendimento. Ele está preocupado em estabelecer um grupo, ter um grupo social, participar. Uma aceitação. Uma aceitação, né? De pessoas da mesma condição, né? Pares da mesma condição. A interação deles no grupo social. A gente já pegou muitos relatos dos nossos alunos que final de semana eles passavam solitários, uma solidão em casa, sem família, sem filhos, sem absolutamente nada. Aí, através do grupo, principalmente do grupo do basquete e cadeira de rodas, que a gente percebeu que eles se reúnem todo final de semana agora. Tiveram aquele entrosamento. Exato, um vai na casa do outro, fazem churrasco, se divertem, contam piada. Ou seja, essa sociabilidade, para nós, é muito mais importante que medalhas. É muito mais importante ver isso, ver o esporte agindo em questões do seu cotidiano, do que ver o nosso atleta ganhando medalha, competindo e sendo campeão. É claro que a gente também tem esse objetivo, né? E a gente quer fazer com que isso aconteça. Mas se não acontecer, já está valendo muito. Só de perceber os benefícios físicos, psicológicos e sociais que a gente consegue proporcionar, já vale muito o nosso trabalho. Nossa, que lindo relato, professor. E qual é a estrutura disponível em Roraima e a ideia para a prática de esportes paralímpicos? Isso. Bom, isso é uma ótima pergunta, porque hoje o Centro de Referência ele é uma parceria da Universidade Estadual de Roraima com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? A universidade ela não tem uma estrutura esportiva adequada para modalidades esportivas, né? Nem para pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Então, a gente sempre trabalha em parceria com outros órgãos governamentais, né? Prefeitura Municipal de Boa Vista, através da cedência da Vila Olímpica. Lá nós desenvolvemos 3 modalidades esportivas. O governo de Roraima, através da cedência do ginásio Hélio Campos. Ali nós desenvolvemos outras 3 modalidades, né? E parcerias privadas, que hoje nós temos com o Galpão do Moisés, que é o nosso parceiro, que a gente desenvolve o halterofilismo. Então, todos os espaços que a gente utiliza são parcerias, né? Que a gente busca ampliar, busca sempre melhorar, está sempre aberto a parcerias para que a gente possa utilizar essas estruturas, né? Claro, sempre dando o respaldo da importância dessas parcerias, o quanto o poder público, o poder privado, eles podem melhorar a condição das pessoas com deficiência, né? Através dessas parcerias, a gente tem certeza que tem conseguido desenvolver essas modalidades, tem conseguido fazer com que os nossos alunos estejam inseridos nessas modalidades, né? E possam, aqueles que tiverem interesse, crescer. Além da aptidão física relacionada à saúde, buscar o seu rendimento através da prática esportiva, né, através dessas parcerias. E eu gosto de frisar que elas são realmente muito importantes, porque a ideia do Centro de Referência é sempre trabalhar em parceria. A gente não consegue nada trabalhando sozinho, sempre necessita da parceria e, obviamente, é importante, nós estamos falando de defensoria, é sempre importante o poder público estar um pouco mais atento a essas possibilidades, né? A universidade tem contribuído um pouco com o pagamento dos professores, de bolsistas, né? Mas talvez o poder público, até mesmo o poder legislativo, estar mais atento à universidade, o quanto nós temos contribuído para a pessoa com deficiência e o quanto a gente precisa de suporte. Hoje, a gente não consegue desenvolver nada sem recurso financeiro. É verdade. É necessário. Né? E eu acho que está na hora do Poder Legislativo abrir os olhos para a Universidade Estadual,
para o centro de referência e para as ações de suporte à pessoa com deficiência. E fala para a gente aí como é que tem sido o crescimento do esporte paralímpico em Roraima desde aí a implementação do centro de referência. Exato, e isso é uma questão muito legal de perceber, né? Nós começamos esse trabalho em 2017, eu retornei para o estado de Roraima no final de 2016, em 2017 eu já implementei um projeto de extensão buscando atividades recreativas para pessoas com deficiência. Uma forma muito tímida, muito amadora ainda, né? Mas naquele ano a gente já conseguiu levar um atleta para as Paralimpíadas Escolares em São Paulo. As Paralimpíadas Escolares são a maior competição do mundo para jovens escolares com deficiência, dos 11 aos 17 anos. Para você ter uma ideia, em 2023 foram 1.800 atletas com deficiência em São Paulo nessa competição. Não existe nada no mundo todo parecido com essa competição. E lá em 2017 nós conseguimos levar um atleta, né? Ainda era muito limitado o suporte financeiro para as passagens aéreas, para materiais esportivos, para treinamento, toda essa situação, né? E hoje acabei de terminar o ofício e encaminhar o ofício solicitando as passagens. Nós estamos levando 23 atletas para essa competição. Ainda é pouco, ainda é um número baixo, perto daquilo que a gente consegue, e a gente sabe que tem no nosso estado. Mas a gente já consegue perceber um crescimento muito grande, envolvimento não só do centro de referência, mas o envolvimento de outras instituições, outras associações que estão interessadas, das próprias escolas, treinadores e principalmente a percepção dos pais e responsáveis. A partir do momento que os pais eles se engajam junto conosco, conseguem perceber os benefícios da prática esportiva para os seus filhos, a gente consegue perceber o quanto eles têm contribuído para que isso tenha crescimento, né? Nós começamos lá com uma modalidade, que era o atletismo, uma forma muito bruta, né? Ainda. E depois implementamos o basquete com as cadeiras dos próprios usuários, cadeiras nada específica para a prática esportiva, muito ruim realmente. E ao longo do processo, a universidade faz aquisição de cadeiras de rodas esportivas. Hoje nós temos 20 cadeiras de rodas esportivas à disposição dos alunos. Temos material esportivo que eles podem utilizar. Então é um construto que foi iniciado lá em 2017 e que hoje a gente tem percebido o quanto temos avançado, né? E queremos avançar mais. Eu sei que nós temos muitas pessoas com deficiência que estão nos escutando que ainda não conhecem o esporte no nosso estado. O próprio interior do estado que a gente não conseguiu atingir ainda, né? Acho que nós temos uns 4 ou 5 alunos que vêm do interior para praticar alguma atividade conosco, mas a gente sabe que tem muito mais. Então a gente precisa de suporte para que isso possa ampliar esses atendimentos. Para poder chegar lá, para poder chegar a mais pessoas. Esse 105 é só um começo do que a gente pode atender, do que a gente pode fazer por essa população. Se nós tivermos mais suporte, eu tenho certeza que a gente chega em todos os municípios do estado, consegue implementar uma política de esporte para pessoas com deficiência, através de uma política inclusiva, né? E trazer a visibilidade dessa população, né? Fazer com que ela seja realmente visível. E eu acredito muito, minha esposa diz que eu sou um pouco utópico, mas eu acredito muito que Boa Vista pode se tornar uma cidade inclusiva. E o esporte pode ser um caminho para que contribua para a visibilidade da pessoa com deficiência. A gente, nessa nossa caminhada, tanto de pessoas que lidam com pessoas com deficiências, quanto famílias, a gente nota aí, topa de vez em quando pela nossa frente aí as dificuldades, né? Mas a gente sonha com que esse dia tudo possa vir a melhorar. Porque hoje em dia muitas pessoas têm alguém que conhece, tem alguém na família que necessita de toda essa atenção, de toda essa ajuda, de todo esse empenho aí. E por mais pessoas como o senhor, professor, com todo esse amor voltado para esse público-alvo aí. E quais são, já que a gente está falando de dificuldade, né, que a gente tem, quais são os maiores desafios enfrentados aí pelos atletas paralímpicos em Roraima?
Hoje, o principal desafio que a gente precisa romper barreira está relacionado com o suporte financeiro, realmente. Quando a gente fala assim em alto rendimento, eu preciso que meus alunos estejam em competição. A gente precisa de vê-los participando, vivenciando a competição esportiva, para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver, né? E, obviamente, quando a gente fala em competição esportiva, a gente fala fora do estado. E quando fala-se fora do estado, a gente fala em passagem aérea. E tudo é custo, né? Quando se fala em passagem aérea, de Roraima, a gente fala num valor exorbitante. Quando um aluno desse tem que ir para fora, Exato. O gasto não é só a passagem aérea. Não. Tem a estadia, a alimentação. Hospedagem, alimentação. Muitas vezes eu tenho hospedagem, a gente não consegue em locais públicos, a gente tem que ir buscar hotéis, né? E às vezes eu tenho... Se não é perto, aí transporte. Tem tudo isso. O custo é alto. É muito alto, é muito alto. A gente sabe disso, né? E quero aqui fazer um agradecimento. O governo do estado tem nos ajudado muito, principalmente com os alunos de idade escolar, para que a gente possa representar o estado fora, né? Sempre que a gente precisa para uma outra competição, a gente solicita também, algumas vezes é atendido, né? A gente faz rifa, vai em pessoas privadas, mas é sempre uma luta muito grande. Somando aí as ajudas para que Exato, a coisa mas ainda assim esse é o principal desafio. Hoje a gente já percebe que o suporte estrutural, nós temos umas estruturas muito boas. A Vila Olímpica de Boa Vista é um exemplo disso. Tem uma estrutura fantástica para atender qualquer atleta em diferentes modalidades, né? E somos gratos a ter essa parceria. O próprio ginásio Hélio Campos também a gente consegue atender bastante alunos ali, apesar de que ali nós precisamos uma reforma na acessibilidade, né? E o segundo principal desafio aqui no estado está muito relacionado com essa questão da acessibilidade, né? De nós termos mais opções para transporte para os nossos alunos. Hoje, mais melhorias, né? Hoje, para você ter uma ideia, as nossas atividades do basquete e cadeira de rodas começam às 14 horas, de segunda a quarta-feira, segunda e quarta. Eu tenho um aluno que sai de casa às 11 horas da manhã para poder chegar no treino às 14. Por quê? Porque na rota dele só passa um ônibus com elevador. Nossa. E só leva um aluno dentro desse ônibus. Então, a minha aluna, a Ângela, que vai estar ouvindo que eu vou passar para ela sai às 11 horas da manhã para que a outra colega, a Fernanda, pegue esse ônibus na volta, quando ele passar de novo lá em torno do meio-dia, para ela poder chegar a tempo no treinamento. É toda uma estratégia. Sabe? Então, quando você vê... a força de vontade deles é admirável. Quando você vê uma situação dessas, a gente fica tão impotente perto do poder público, não sabe para quem reclamar, não sabe para quem pedir, solicitar, que olhem com mais atenção para a pessoa com deficiência. Exatamente. É tão importante. Hoje ela está indo para o esporte, mas ela podia estar indo para a universidade, podia estar indo para o mercado de trabalho, podia estar indo para qualquer local, onde ela tem o direito de ir e vir, né? E se o município, se o estado não se preocupam com isso, uma empresa que deve proporcionar o transporte para qualquer pessoa não se preocupa com isso, nós estamos muito mal. As coisas não... Essa cidade inclusiva a qual eu falo, a qual eu sonho tanto, não começa a acontecer. Não começa. Já tem uma primeira barreira aqui na acessibilidade no ir e vir da nossa população, né? E, obviamente, depois a gente fala um pouquinho sobre nossas calçadas, nossas ruas, que se qualquer pessoa do Legislativo experimentar estar numa cadeira de rodas e dar uma volta para Boa Vista, morre atropelado na primeira esquina, de tanto buraco, pedra, desrespeito à acessibilidade, desrespeito às vezes aos caminhos da pessoa com deficiência visual, por exemplo, a marcação tátil que existe, né? É um completo desrespeito, e na acessibilidade a gente, infelizmente,
precisa mudar. Exatamente. E como o Centro de Referência Paralímpico de Roraima, ele contribui aí para a formação de novos atletas? Exato. Isso é muito legal falar, porque a gente é apaixonado pela iniciação esportiva, né? Hoje nós temos em torno aí de uns 20 alunos da faixa etária dos 6 aos 11 anos, né? A turminha do atletismo lá com a professora Ana Késia, com as acadêmicas Karen, Emily e Aline, é uma verdadeira festa os treinos, né? Porque elas vão para brincar, se divertir, tu vê uns toquinhos de gente com 6 anos pulando, se divertindo, brincando. Isso é fantástico. É gratificante, né? Muito gratificante. Poder estar proporcionando. E saber que muitas das vezes elas não têm essa vivência na escola. E isso dói no coração de pensar que um professor de educação física na escola não está incluindo uma criança com deficiência. E aí, quando elas chegam conosco, elas se soltam, se divertem, esperam a semana toda pelos 2 treinos que nós temos durante a semana para poder estar lá, poder se divertir. E a gente tem certeza que, obviamente, primeiro momento é recreativo, lúdico, né? A idade vai avançando, a gente vai começando a inserir os nossos alunos nas competições, né? Como eu te falei, a Paralimpíada Escolar ela é a maior competição do mundo para jovens com deficiência. A partir dos 11 anos, a gente já coloca os nossos alunos a participar dessa competição. Por quê? Porque essa competição ela começa a mudar a vida de uma pessoa com deficiência. A partir do momento que eu tenho... nós estamos indo agora para as Paralimpíadas Escolares em novembro em São Paulo, etapa nacional. Aqueles alunos que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar nas provas que vão participar, esse aluno já se habilita para o próximo ano, em 2025, a receber uma bolsa do governo federal, o Bolsa Atleta, na categoria estudantil ainda. Mas já é um recurso financeiro do governo federal que vai auxiliar e muito a família dessa pessoa com deficiência. Com certeza. Vai mudar muito a realidade. E para um pai, para uma mãe, para um vizinho, para um professor ter a consciência de que aquela criança, aquele jovem com deficiência é o responsável por estar trazendo um recurso financeiro para sua casa através da prática esportiva. Isso pode trazer uma transformação muito grande na vida dessa família, né? E, obviamente, a partir do momento que ele se engaja no esporte, vai crescendo, vai participando de competição, vai crescendo, vai aumentando a idade, obviamente, as bolsas vão crescendo, vão aumentando, até chegar a um nível de alto rendimento onde ele vai receber um recurso do governo federal para poder somente pensar no seu treinamento, né? E aí, a partir disso, a gente percebe o quanto que o nosso trabalho tem sido positivo para incentivar os nossos alunos a chegar nesse ápice, né? Chegar nesse nível. E o quanto a gente quer transformar a vida dos nossos alunos através do esporte. Nesse momento, nós estamos falando só da questão financeira, uma bolsa através da prática esportiva. Mas já falei sobre os benefícios que o esporte proporciona. Então, quando a gente coloca num pacote inteiro e tudo isso, todos os benefícios, todas as coisas boas que o esporte traz para essa população com deficiência, eu não consigo acreditar que ainda tenha pessoa com deficiência que não pratica o esporte. O quanto faz bem, o quanto proporciona, o quanto a gente consegue fazer o nosso aluno se desenvolver. E aí também a gente fica tão angustiado que se nós tivéssemos mais suporte, mais incentivo financeiro realmente, a gente conseguiria atingir muito mais pessoas com deficiência, né? Com certeza. E há algum projeto aí ou iniciativa que você considera fundamental aí para o futuro do esporte paralímpico no nosso estado? Olha, eu acho assim, eu acho que o centro de referência ele é o embrião de tudo, né? O Roraima foi muito forte no esporte para pessoas com deficiência na década de 80, 90. Professor Nadson Castro, do Instituto Federal. Nós tivemos uma associação, eu esqueci o nome da associação, peço desculpa, mas nós já tivemos muitos atletas de Roraima participando, eu não estava no estado ainda, participando de muitas competições de bocha, de natação anteriormente, né? E por uma razão, acho que cessou aquele período, acho que lá por começo dos anos 2000, cessou e ninguém mais tocou o movimento, né? Quando eu regressei para o estado em 2017, que a gente tentou reativar isso. Então, eu acho que nesse segundo ciclo,
o Centro de Referência ele é um embrião para o esporte paralímpico de Roraima. Né? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque ao longo do processo a gente já começa a perceber. Hoje eu tenho o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, lá o CAPD do Governo do Estado, implementando a bocha paralímpica, modalidade que eles são expert nessa para pessoas com paralisia cerebral e outras doenças degenerativas. Eles têm desenvolvido essa modalidade. Consigo perceber aqui também alguns clubes já desenvolvendo a prática do esporte para pessoas com deficiência, natação, por exemplo. Aquática Marinho, a PABV, já começaram a incluir alunos com deficiência dentro do seu treinamento convencional. Né? Então, já tem atendido alunos com deficiência, já perceberam o quanto esses alunos com deficiência têm desenvolvido. Faço uma menção à Teca Marinho, ao Johan, que tem desenvolvido isso. Também já temos um projeto com tênis em cadeira de rodas, né? O pessoal ali do Didi, da Praça Ayrton Senna, já trouxe da Federação Roraimense de Tênis, já adquiriram cadeiras de rodas esportivas específicas para o tênis em cadeira de rodas, então já começaram a desenvolver. Então, percebe que já não é mais somente o Centro de Referência, e isso é maravilhoso. Quanto mais associações, quanto mais clubes, iniciativas públicas, privadas surgirem, mais pessoas com deficiência vão ser beneficiadas no nosso estado. A gente tem muito orgulho, tem muito valor por ter talvez reiniciado essa iniciativa, né? Mas a gente quer ver mais pessoas. Eu quero ver mais professores de educação física envolvidos, para que nós tenhamos, quem sabe, essas 22 modalidades sendo desenvolvidas no estado de Roraima. Já pensou? Hoje nós temos em torno de 10 modalidades sendo desenvolvidas, mas se tivéssemos mais institutos, associações, eu acho que nós poderíamos ampliar e muito o número de pessoas com deficiência atendidas. E fala para mim, como você avalia a receptividade da sociedade roraimense em relação ao esporte paralímpico? Olha, eu acho que ainda o desconhecimento da população ele ainda é muito grande. Né? Uhum. Apesar de nós vivermos numa era onde a informação ela é muito rápida, fácil e veloz, eu acho que a população ainda precisa saber um pouco mais. A gente precisa ter mais pessoas com deficiência, através do esporte ou não, visível na nossa sociedade, né? Para que as pessoas possam perceber a potencialidade, principalmente a potencialidade da pessoa com deficiência. A partir disso, eu acho que nós conseguimos construir uma política de inclusão da pessoa com deficiência, de aceitação da população. E eu não falo somente através do esporte, a gente fala daquelas vagas de estacionamento, fala das cotas dentro de uma universidade, fala do respeito em geral à pessoa com deficiência. A gente percebe ainda um certo preconceito, um estigma. Rejeição, deixado de lado. Exato. É muito difícil. E aí eu acho que ainda precisamos avançar. Precisamos avançar na educação dessa população. Eu costumo falar para o meu filho muito. Meu filho ele vai no projeto comigo, em todas as atividades, e aí ele chega, já vai cumprimentando todos os alunos. Faz legal com todo mundo, dá soquinho e tudo mais. Ele tem 9 anos, o Murilo. Oh. E já senta na cadeira, já vai brincar junto, vai jogar junto, faz uma atividade e tudo mais. E aí, quando ele vai para a escola, o professor dele de educação física fala um pouco do esporte para pessoas com deficiência. Ele já é o primeiro a falar, ajudar os alunos. Ele tem 2 colegas com deficiência. Já é o primeiro a ajudar e tudo mais. Mas o mais importante disso tudo não é... Claro, eu estou incentivando ele muito isso. Mas o mais importante é o que ele leva para a escola. A partir do momento que nós tivermos uma base escolar, crianças na escola compreendendo a limitação, mas não só a limitação, mas a potencialidade de um aluno com deficiência. Exatamente. E ajudando. Exatamente. Ali, aquela idade é a idade principal para que a gente possa acreditar numa sociedade inclusiva. Né? Tenho certeza que meu filho vai crescer e os seus coleguinhas também, sabendo que o seu colega com deficiência
tem potencialidade, pode fazer o que ele quiser e o esporte proporciona isso, né? Ele ficou muito feliz porque esse menino, colega dele, 7 anos, participou da nossa competição em junho, ganhou 2 medalhas, que saiu legal. com um sorriso lá isso é gratificante, nas orelhas, né? Chegou na escola, apresentou a medalha para todo mundo, foi chamado lá pela direção, a direção bateu palma para ele, ou seja, já mudou um pouquinho a realidade desse menino. Antes, uma pessoa com deficiência que talvez as pessoas não acreditassem, os coleguinhas não acreditavam, num outro momento é um menino que trouxe medalha para a escola, que conquistou alguma coisa através do esporte. Então, passou a ser respeitado, mostrou que é capaz, que ele tem seu potencial, a sua capacidade, isso é muito importante. As escolas sempre falam assim, a gente trabalha, a turma, para que quando tem uma criança com necessidades especiais, eles venham a respeitar, não é? Mas muitas vezes a gente ainda encontra essa resistência, então se torna as coisas muito difíceis. Eu tenho um autista de 15, pelo fato dele ter um irmão de 9 anos, o mais novo, e aí ele vai para a escola, na turminha dele tem 2 autistas na sala também. Olha aí. Então, ele é o que mais interage com eles, ele é o que mais cuida, o que mais dá atenção. Por quê? Porque ele tem um em casa. Mas para os pais e para a sociedade em geral que está ouvindo a gente, que a gente não precise ter um dentro de casa para poder respeitar e ter empatia, né? A gente tem que saber as limitações dos outros e respeitar e aceitar. Porque uma palavra que eu, como mãe, uso muito, e se fosse o seu? Você gostaria de estar tratando com indiferença, com preconceito, olhando como se ele fosse coisa de outro mundo, sendo que é uma pessoa normal, apenas com suas limitações, né? Que nós devemos respeitar, cuidar e amar e ter empatia, né? A deficiência não pode julgar o destino dessa pessoa. A gente precisa incentivá-la ao máximo a adquirir todo o seu potencial, né? E quando a gente faz isso, a gente tem certeza que a gente vai ter condições muito positivas. Pode ser através do esporte, da arte, da educação, de diferentes setores da nossa sociedade. A gente tem certeza que a gente consegue estimular as potencialidades de qualquer pessoa com algum tipo de deficiência. A gente já comentou aqui mais ou menos, mas eu vou estar te fazendo essa pergunta. O esporte paralímpico ele pode ser uma ferramenta aí para a produção da saúde mental, e como isso se manifesta aí entre os seus atletas? Com certeza, essa pergunta é sim, sim, sim. O esporte é uma ferramenta fundamental para a saúde da pessoa com deficiência. Já falamos sobre os benefícios físicos, falamos sobre os benefícios sociais e a saúde mental ela está envolvida nisso tudo, né? Sobre a interação que você falou lá no começo, né? O quanto através do esporte a gente consegue perceber redução de sintomas de depressão, redução de sintomas de estresse, de ansiedade, né? O quanto os nossos alunos eles diminuem o uso de fármacos, né? Para alguma situação da sua própria saúde. São inúmeros benefícios. Muitos. E a gente consegue perceber isso visivelmente. Dia a dia, através dos treinos, a gente consegue perceber o quanto os nossos alunos evoluem dentro desse contexto. O quanto ele chega num primeiro momento e quanto ele sai no final do semestre ou depois de uma competição, não só pelos benefícios psicológicos, mas também o social e o físico, nesse conjunto todo, eu não tenho nem dúvidas que eu possa afirmar que o esporte é a principal ferramenta para o processo de reabilitação da pessoa com deficiência. Se transforma, né? Transforma. E como é o processo aí de seleção e preparação dos atletas paralímpicos aqui em Roraima? Isto, bom. Inicialmente nós temos aí, os nossos alunos nos procuram, né, através das nossas redes sociais, divulgação, através dos alunos que fazem aquele boca a boca, né, que vão convidando, tem um projeto bacana, vamos lá. Beleza. Nós temos 7 modalidades, né, cada uma delas específicas para alguns tipos de deficiência. Quando o aluno nos procura, a gente tenta primeiro compreender
os motivos, né? Quais razões, tentar compreender também as paixões desse aluno, o que ele gosta de fazer, o que ele já fez, já teve experiência anterior com a prática esportiva, né? E tenta trazer ele para as modalidades chaves, que são atletismo e natação, né? Dependendo da deficiência. E aí, muitas vezes eles já se engajam nessas modalidades, mas também vivenciam outras, né? Hoje nós estamos com uma modalidade nova que é o tiro com arco. Tiro com arco é uma modalidade apaixonante. Nós já tivemos aí, grande parte dos alunos do basquete já migrou para o tiro com arco. Que legal. De tão legal que é a modalidade. Exigindo concentração, força muscular, atenção, controle da sua respiração. Então, nós já percebemos o quanto é importante fazer essas transições, né? Aí chega um determinado momento que os treinadores, né? Hoje nós temos os meus professores, professora Ana Kézia, Matheus Antony, João Gabriel Magalhães, professor César Barros, professor Moisés, o professor Ricardo Ramos, eles estão atentos ao que a gente consegue extrair dos nossos alunos em determinada classe esportiva. Por quê? Porque nem toda pessoa com deficiência é elegível para determinada modalidade. E a gente tem que ter esse entendimento, né? Por exemplo, chega um aluno para nós do atletismo. A deficiência é lesão medular, por exemplo. Mas a gente percebe que uma lesão medular, talvez o meu aluno não tenha tanta força muscular para lançamentos, arremessos, né? Mas que talvez eu levando esse aluno para outra modalidade, que é o caso do tênis de mesa, por exemplo, ele já consegue ter um resultado um pouco mais satisfatório, talvez. Então, essa transição esportiva a gente incentiva muito, que o meu aluno chegue, mas que ele passe por todas que for possível dentro do rol de modalidades que nós temos, até nós identificarmos uma que ele vai ter mais adesão, engajamento e que ele vai ter mais possibilidade de crescimento dentro dessa modalidade. Então, a gente tenta incentivar ao máximo que os nossos alunos passem por todas as modalidades. E Vinícius, quais foram aí os resultados mais expressivos aí alcançados pelos atletas roraimenses em competições recentes? Exato. Isso é importante destacar que quando a gente fala talvez em resultados expressivos, muitas das vezes a gente não fala sobre medalhas, né? A gente fala bastante sobre convocações, né? Nós já tivemos, muito importante destacar que o crescimento dos nossos alunos, quantitativo de alunos nas competições, né? Nós tivemos agora recentemente o Meeting Paralímpico aqui em Boa Vista. Acho que grande parte dos nossos 105 alunos conquistaram medalhas em mais de uma prova. Foi um festival de medalhas, a gente nem sabe o número total de medalhas que eles conquistaram, porque foram muitas, né? Depois já participaram da mesma competição em Manaus. Cada modalidade tem sua particularidade, né? Por exemplo, a natação. A natação, o meu aluno ele pode se inscrever em até 5 provas. Então, dependendo da classe funcional, são 5 medalhas que vêm para o peito ali, né? Mas eu estava te falando sobre as convocações, né? Nós tivemos em 2021, um dos nossos alunos, que hoje está treinando num clube esportivo, foi convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica de Jovens, que é um pezinho atrás da Seleção Brasileira Paralímpica principal, né? Então já está no radar do Comitê Paralímpico Brasileiro para quem sabe no futuro estar na seleção principal, né? Também tivemos convocações para os camping escolar paralímpico. O que é o camping? Aqueles alunos que se destacam nas Paralimpíadas Escolares, eles são convidados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para irem a São Paulo, no CT Paralímpico, e ficar em treinamento durante uma semana junto com os atletas de alto rendimento adultos. Ou seja, o meu aluno da natação pode estar nadando com Maria Carolina Santiago, que é a maior medalhista do Brasil, agora que nós vamos ver em Paris. Então, nadando lado a lado, conversando, dormindo talvez no mesmo quarto. Nossa, que legal! Almoçando em conjunto, pegando todas essas táticas dos atletas de alto rendimento, né? Essa é uma sacada muito bacana do Comitê Paralímpico Brasileiro de incentivar a novas gerações. E de igual para igual. Renovar as novas gerações de atletas paralímpicos no país
e é dessa forma que as coisas acontecem, né? Então, nós já tivemos alguns atletas que vivenciaram isso, né? E a gente tem certeza que o nosso trabalho está sendo feito para que, se Deus quiser, todos os nossos alunos possam vivenciar isso, possam crescer através do esporte. E se porventura não conseguirem, nós entregamos o nosso máximo para formar um cidadão, para ter uma criança e jovem, adulto mais autônomo, independente, conhecedor dos seus direitos, conhecedor de todas as suas potencialidades e com voz na sociedade, né? Sendo ativo e participativo em tudo que ele faz e que deve fazer, e que tem que fazer e tem o direito, né? Então, para nós isso é muito mais gratificante do que pensar medalhas, conquistas e tudo mais. O esporte ele traz essa autonomia para a vida, né? Exatamente. E fala para a gente aí qual é o papel da família e da comunidade no apoio aí aos atletas paralímpicos. A família é tudo. A família, principalmente dos nossos alunos mais jovens, né, que a gente tem percebido, se não há o engajamento da família, se não há a confiança da família no nosso trabalho, a gente não consegue avançar. Hoje nós temos pais que vão todos os dias para o treino junto com seus filhos, pais que temos algum problema com material esportivo, os pais pegam as cadeiras de rodas, levam para o funileiro, consertam, trocam o banco, trocam o pneu, trocam isso, ou seja, se envolvem, fazem parte. Eles sabem das nossas limitações como projeto, como e ajudam da melhor maneira que podem. E ajudam da melhor maneira possível. Temos pais e mães que se envolvem também pelos direitos dos seus filhos, né? Vão para a mídia, descarregam na mídia alguns direitos que as pessoas com deficiência têm, principalmente relacionados à passagem aérea. Tem que reivindicar. Exatamente. Então, acho que... E a gente é muito grato a esses pais porque a gente cresce em conjunto. É uma força, né? Exato. Se nós não tivermos o suporte desses pais, desses responsáveis, a gente não avança e a gente não vê os filhos deles avançando. Então, quando nós temos pais assim, que pegam junto conosco, que batalham junto conosco, a gente tem certeza que a probabilidade do seu filho crescer através do esporte é muito grande. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, com a ajuda deles ainda, nosso trabalho vai ser muito mais produtivo e a gente tem certeza que vai realmente beneficiar o seu filho. Com certeza. A gente falou do apoio da família. Agora, aí, enquanto escola, estão contribuindo aí para a formação dos futuros atletas paralímpicos? Exato. Olha, ainda existe uma lacuna grande na capacitação de professores de educação física no nosso estado. A gente tem consciência disso. Eu, como professor universitário, também tenho consciência disso. Faço a meia-culpa, talvez, um pouquinho. Está faltando ainda mais um interesse dos nossos professores, das nossas escolas, em buscar a prática esportiva para a pessoa com deficiência. Talvez até por um desconhecimento da própria deficiência, um desconhecimento das potencialidades da pessoa com deficiência. Ainda falta um pouquinho para que as nossas escolas estejam realmente inclusivas, né? Talvez um certo receio, um certo medo sobre a deficiência, de algumas deficiências que nós temos em alguns alunos, talvez possam trazer uma certa insegurança nos professores, nos gestores, né? Mas o que a gente percebe é totalmente ao contrário, né? O quanto talvez os Jogos Paralímpicos na televisão possam mudar ao contrário. O que nós vamos ver na televisão vai ser pessoas com deficiências severas, que não conseguem nem movimentação de membros superiores e nem inferiores. A gente vai ver essa população ganhando medalha, por exemplo. Elas sendo realmente inseridas ali. Exato. A gente vai perceber a bocha paralímpica, que é uma das modalidades mais inclusivas, que eu tenho alunos que jogam com capacete. Um capacete e uma antena pendurada no capacete, ele só mexe o pescoço e faz o jogo dele e vai levar a sua medalha de ouro para casa. Então, quando tu percebe que a deficiência não é limite para nada, aí sim nós vamos ter realmente... Sempre tem algo que ele pode fazer. Sempre tem algo, por mais severa que seja a deficiência. É como você diz, ele não dá para esse certo tipo de atividade, mas já tem outra em que ele pode se encaixar. Uma vez eu presenciei como mãe, nossa, eu fiquei assim, eu disse, gente, eu não vou falar nada porque não cabe, e é melhor calar porque às vezes a gente não quer extrapolar.
Cheguei numa determinada situação, o evento era para crianças com necessidades especiais e eles pouco estavam sendo envolvidos, sendo que os ditos normais era quem brincava com as atividades. Eu disse, é meio complicado. Assim é difícil, né? É difícil. Né? Como é que você vai estar ali pregando uma coisa e fazendo outra. Totalmente diferente. Eu fiquei meio que, não sei, às vezes por muitos não vamos generalizar tudo, porque tem exceções, mas que a gente se depara com essas coisas no dia a dia, para quem tem, a gente se depara e a gente não sabe se surpreende ou se fica chocado. Então, se você é gestor, você é professor da escola, assista aos Jogos Paralímpicos. Perceba o quanto, mesmo com limitações severas, os alunos conseguem, os atletas nesse caso, conseguem através do esporte ter uma carreira, ter uma vida, né? E talvez essa carreira, essa vida pode ser para o seu aluno que está lá na escola, não participando das aulas de educação física, não sendo incluído nessas aulas, né? E que, para incluir, só falta um pouquinho de boa vontade nossa. Um mínimo de conhecimento sobre a deficiência, um mínimo de conhecimento sobre a modalidade esportiva e um máximo de boa vontade do nosso gestor, a gente vai conseguir realizar. Porque, professor, tem pessoas e pessoas, né? Também não só presenciei já algumas coisas negativas, mas também como positivas. Eu presenciei uma vez, levando o meu para os atendimentos, vi os outros também. Tinha uma criança que ele era deficiente mental total, ele não andava, não falava, era cadeirante, ele não fazia nada, ele só ficava ali. E o que uma professora fez que me chamou a atenção e que me chocou e me deixou muito feliz por ver aquela atitude, além dela alimentá-lo na boca, como ele não podia interagir e não dava, ele ficava ali perto dos outros, ela colocava ele ali num colchonete perto das crianças, ela pedia que as crianças interagissem com ele, fizesse carinho, e da parte dela ela contava uma história para ele. Ele tinha um entendimento porque ele abria um sorriso. Exato. Ele disse, nossa, estão me dando atenção. Exatamente. Estão comigo, estão interagindo. Então, isso eu achei muito importante, porque em outras situações também eu já cheguei a perceber que a criança só estava lá por estar e ninguém fazia nada. Mas, enfim, um dia venceremos. Esse é um caso interessante de comentar, porque isso acontece muito, principalmente em deficiências severas, né? Isso. E o que acontece? Muitos educadores, muitos gestores preferem conversar com o pai ou com a mãe e não com a criança, por julgar que a criança, numa situação de deficiência severa, possa não ter o compreendimento, a compreensão da situação. E, pelo contrário, essa forma como o aluno está sorrindo, ele está compreendendo tudo. Com certeza. Tem dificuldade para falar, para se comunicar? Tem. Mas compreende. E está sentindo. E se for estimulado, vai se comunicar. Ele de alguma forma ele vai se comunicar. Talvez com um aceno, talvez com esse sorriso, talvez com um olhar, né? Ele vai conseguir. Se tivéssemos mais professoras como essa, tenho certeza que a gente teria um ambiente muito mais inclusivo e acolhedor para essa população. Com certeza. Né? E fala pra gente quais são as suas expectativas aí para o futuro do esporte paralímpico aqui em Roraima. Muito boas, muito boas. Vésperas dos Jogos Paralímpicos, o que a gente vai ver na TV vai ser a melhor campanha brasileira da história. O Brasil é uma potência paralímpica no cenário internacional. A gente pode esperar aí que pelo menos umas 80 medalhas nesses Jogos. É um número muito grande e o Brasil figurando entre o top 6. Perfeito. E o que isso impacta no nosso estado? Bom, primeiro, a visibilidade que esses jogos podem trazer para que outras pessoas com deficiência no estado possam ingressar numa modalidade esportiva, ela me deixa com uma expectativa muito alta. A gente espera que depois dos jogos nós tenhamos mais pessoas que procurem uma modalidade esportiva. Né? Hoje nós já temos alunos que estão no nível de treinamento muito bom, muito satisfatório, mas que talvez nesse próximo ciclo olímpico a gente precisa dar um incentivo, principalmente de participação em competição muito maior. Né?
sou otimista, mas talvez eu acho que é muito cedo ainda nós pensarmos um atleta roraimense nos Jogos Paralímpicos de 2028 em Los Angeles. Acho que ainda é cedo para um ciclo olímpico. No esporte paralímpico é possível, mas eu acho que hoje em dia é necessário muito suporte e eu realmente não creio que a gente tenha esse suporte. Mas para 2032, em Brisbane, na Austrália, eu tenho certeza absoluta e eu gostaria de gravar isso e nós revivermos esse áudio lá em 2032, que nós teremos atletas paralímpicos de Roraima participando dos Jogos Paralímpicos. Se Deus quiser, tenho teremos certeza avanços. Não precisa ser do centro de referência, não precisa ser nosso, precisa ser do nosso estado, fruto desse embrião que está sendo o centro de referência, desse guarda-chuva de que outras instituições, associações, iniciativas privadas também abarquem mais pessoas com deficiência. E eu tenho certeza absoluta que nós veremos sim um atleta roraimense levantando a bandeira do estado na segunda maior competição do mundo esportiva. Então, a expectativa é muito grande e eu tenho convicção que nós temos potencial para isso. Falta só aquele empurrãozinho de um suporte para que a gente possa crescer cada vez mais. Fala para a gente aí, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, que está muito informativa, muito boa. Que mensagem você gostaria de deixar aí para os atletas, familiares e sociedade roraimense sobre a importância do esporte paralímpico? Olha, eu acho que a gente falou muita coisa Sim. importante e o principal, eu acho que é todos perceberem o quanto o esporte é transformador da vida de uma pessoa. Nós vemos aí basicamente toda sexta-feira o Globo Repórter mostra o quanto a atividade física faz bem ao ser humano. Benefícios motores, psicológicos, sociais, o quanto é importante para a saúde. No modo geral, né? E eu pergunto, por que seria diferente para uma pessoa com deficiência? Não é. É exatamente igual. Então, o esporte ele tem o poder de transformar a pessoa com deficiência, trazer todos os benefícios físicos, psicológicos, sociais para essa população, além de promover visibilidade, autonomia. Então, o principal recado que eu gostaria de dar é que você, pessoa com deficiência, você que tem um vizinho que tem alguma deficiência, tente trazê-lo para o esporte. Hoje as ações do Centro de Referência Paralímpico são todas gratuitas, não tem custo nenhum. E tem possibilidades para todas as deficiências. Então, incentive. Se você quer ver uma pessoa com deficiência participativa, visível, autônoma, independente, incentive a prática esportiva. Se não vai se tornar um atleta de alto rendimento, não há problema. Mas o importante vai ser o quanto o esporte vai favorecer para que essa pessoa se desenvolva, seja em idade escolar ou adulto, para que possa ter uma vida autônoma em sociedade e um cidadão consciente do seu papel como cidadão, né? Presente na nossa sociedade. Eu acho que isso para nós é o mais importante, é o que a gente mais incentiva nos nossos alunos, né? Eu sempre falo para todos eles que não estou preocupado se eles ganham medalha, se não ganham medalha. Eu quero que se divirtam, conheçam novas amizades, busquem o melhor da sua saúde num âmbito geral. Para nós é muito mais valioso do que pensar no resultado de medalha e troféu. Obviamente que a gente quer isso, mas se não acontecer, para nós o mais importante é ele ser beneficiado por por tudo que o esporte pode proporcionar a essa população. Professor, e onde fica e onde funciona o Centro de Referência Paralímpico? Beleza, então a gente já falou que o Centro de Referência ele funciona em parcerias, né? Com a Vila Olímpica de Boa Vista, com o Ginásio Hélio Campos, na Universidade Estadual de Roraima, né? Mas basicamente todos podem nos encontrar no Instagram. Hoje tão fácil, fácil acesso para todos, né? @Centro Paralímpico RR, repetindo, @Centro Paralímpico RR. Lá está o nosso Instagram, a gente posta todas as nossas atividades, tem o nosso contato de WhatsApp, manda um direct também que a gente responde. O nosso WhatsApp é o 98120 2329.
98120 2329. Lá eu vou estar informando todos o nosso quadro de horário das atividades. Vamos conversar um pouquinho sobre o que tu já tem de experiência esportiva, para onde eu posso te direcionar, para qual modalidade você vai, para transitar nas nossas modalidades e se engajar na modalidade que você mais gostar para continuar praticando junto conosco. Muito bom, professor. Quero aqui lhe agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter trago todas essas informações, que para quem não sabia de todos esses acontecimentos agora ficar bem informado. Quero só lhe agradecer e dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e agradeço o espaço. Eu acho que a mídia tem um papel muito grande no incentivo para fazer com que novas pessoas possam buscar uma atividade física e esportiva, né? Então, a gente sempre agradece o espaço, é com prazer e conte comigo quando realmente precisar. Obrigada, professor. Nós conversamos com o professor Vinícius Denardim, do Centro de Referência Paralímpico. Hoje nós falamos aqui, tivemos uma longa conversa aí, muito informativa, sobre aí a importância dos esportes paralímpicos na vida dessas pessoas aqui em Roraima, aqui no Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.